Renascimento comercial, renascimento urbano. Vai se dar ali no século XI, XII e XIII. E vai ter como um grande fator as cruzadas que abriram o mar Mediterrâneo, né? Porque a Europa tinha entrado num processo de ruralização, de estagnação, de paralisação do comércio, desenvolvimento econômico, técnico e científico. E um dos fatores para que isso ocorresse foi que o mar estava inundado de muçulmano, né? E o mar Mediterrâneo, cheio de muçulmanos, a Europa se sente encurralada. Ela não pode mais sair com os navios para fazer comércio, trocar produtos, trocar saberes, trocar conhecimento. Ficou isolada em si, tendo que plantar seu próprio alimento, tendo que fazer trocas de produtos e não poderia mais então fabricar as moedas. Então foi um processo complicado. Depois das cruzadas, com a vitória da conquista de se abrir o mar Mediterrâneo, abriram o mar Mediterrâneo então para que os navios europeus pudessem navegar. Então assim vai renascer o comércio e vai renascer a urbanização na Europa. Bom, o que vai acontecer? A população, então, ela melhora um pouco de vida, né? O comércio desenvolvendo, a urbanização crescendo. A população ela vai ter, com o desenvolvimento da agricultura, mais alimentos para mais pessoas. Então, nem tanta gente estava morrendo de fome igual antes. Então, por conta disso, há um aumento da população. Se aumenta a população, aumenta o mercado consumidor. Mais gente para comprar, mais gente para vender, e assim a economia vai crescendo cada vez mais, né? Então vão surgir as chamadas feiras, né? As feiras medievais. Aí você fala assim, hoje eu vou na feira comprar um alface, vou comprar uma banana que estou precisando. Tinha muitas feiras naquele local, não só para vender alimentos, né? Às vezes para vender tecidos e tudo mais. Então, começam-se as atividades monetárias, né? Volta-se a fabricar moedas, o que é muito importante para o desenvolvimento da Europa. É ali a decadência do feudalismo. E um processo ali para o início das monarquias nacionais. Então, o que vai acontecer? Um grande aumento da produção agrícola, né? Um aumento da agricultura. O que eles vão fazer? Eles vão começar a drenar a água dos pântanos, vão derrubar muitas florestas para que a agricultura cresça. Isso vai ter consequências? Vão haver desastres naturais? Sim, mas nos próximos séculos a gente vai ver isso. Então, muitas florestas foram derrubadas e pântanos foram drenados a sua água para a utilização. Então, vai se desenvolver novas técnicas agrícolas, o chamado sistema de rotatividade. O que era esse sistema de rotatividade? Então, eu tenho um pedaço de terra, vamos supor que a minha terra é um círculo. Vamos pensar em várias fatias de pizza, tem 8 pedaços ali. Vamos pensar em 4 para ficar mais fácil. Então, um pedaço eu planto, um pedaço aqui está nascendo. Esse pedaço aqui está nascendo, esse pedaço aqui já dá para colher, esse pedaço aqui já colheu, então estamos tratando, vamos tratar da terra aqui, e esse pedaço aqui a terra já foi tratada e já dá para plantar. Ou seja, a gente agora não vai plantar tudo de uma vez, depois vai colher tudo de uma vez, porque se a colheita dá errado, aí isso vai ser complicado, né? Então, vamos fazer um sistema de rotatividade aqui. Cada terra está no seu tempo diferente na agricultura, né? Então, áreas, né, que depois
elas vão ser usadas e vão ter seu tempo para recuperar, né? Porque se você faz esse sistema de rotatividade, essa terra vai ter mais tempo para se recuperar e ela vai se tornar mais fértil, né? E serão usadas essas técnicas de trocas cíclicas, né? Então vai ter também a técnica da charrua, né? Para arar a terra, como nessa foto aqui, os animais eles estavam auxiliando os humanos para arar a terra, né? Porque assim se cava mais profundamente e se torna mais eficiente a produção, né? Porque antes também eles estavam usando no pescoço, puxando pelo pescoço do animal. Aqui até pode estar um pouco antigo essa imagem, porque quando puxa pelo pescoço o animal ele não é muito eficiente, mas quando coloca esse equipamento no corpo dele para ele puxar através do corpo, ele puxa com mais conforto, ele puxa com mais força, ele é mais eficiente também. E a ferramenta que ele carrega ali para arar a terra tem uma técnica mais desenvolvida do que tinha antes. Então, com a charrua, vai se aumentar o índice de germinação. Então, a atrelagem no animal agora ela vai ser no peitoral, né? Antes era no pescoço, como eu havia falado, e gerava enforcamento do animal. Então agora aumenta a potência e aumenta então consequentemente a produtividade no peitoral, né, do animal. Então vai ter um aumento também da segurança na Europa, porque no feudalismo ocorriam muitas invasões, então não era um local seguro para se ficar viajando, né? Agora não, há um aumento da segurança na Europa com a diminuição das invasões. Ainda existiam sim ladrões, saqueadores, mas serão menos do que antes. Então, agora vai valer a pena você deixar o lugar onde você mora e viajar para outro lugar, para trocar mercadorias com pessoas diferentes e vender essas mercadorias trocadas em outros locais. E esse aumento da segurança vai facilitar muito o desenvolvimento do comércio também. Então, assim se dá o renascimento do comércio. Aqui está uma imagem das feiras medievais, né? Muitas pessoas comprando produtos diversificados, né? Alimentos, utensílios e tudo mais. Bom, vão haver muitas rotas comerciais, né? Que rotas comerciais vão ser essas? Vão ser muitas, mas na verdade 3 vão ser as mais importantes. A primeira é a rota do Mediterrâneo. Vai pegar a cidade de Gênova, que hoje está na Itália, né? Veneza, onde hoje é a Itália, e Gênova e Veneza até Constantinopla. Essas crianças gritando, tá difícil. Então vamos pegar Gênova e Veneza até Constantinopla, né? Por exemplo, que Constantinopla era um importantíssimo centro comercial, um entreposto comercial muito forte no mundo, onde os mercadores, os comerciantes italianos, eles buscavam naquele local mercadorias mais exóticas, né, que eram muito cobiçadas, como canela, por exemplo, cravo, pimenta, né, especiarias, seda, porcelana, entre outros objetos, né, e alimentos. Então essa é a rota do Mediterrâneo. A outra rota vai ser a rota do Mar do Norte, que vai ligar Flandres. Não? O que foi Flandres, né? Foi muito importante na manufatura, né? Por que é manufatura? Imagina, o que é
Matéria-prima, por exemplo, é a madeira. A cadeira de madeira é o produto manufaturado. Ele foi transformado, a matéria-prima, em algum produto. Então, é um produto manufaturado. Então, essa região de Flandres, que era importantíssima para o comércio, que hoje fica na Bélgica, que a Bélgica fica acima ali da França, era importante para a manufatura de tecidos. Aquele lugar era importantíssimo para tecidos, Flandres. Então, essa rota do Mar do Norte, ela ia de Flandres até a Europa Oriental e chegava até na Rússia, né? Então, muito importante também. Uma outra rota comercial importantíssima era a rota de Champagne. Champagne ficava na França, né? Pegava Gênova e Veneza, ali onde é a Itália, passava por Flandres, numa rota terrestre, uma rota terrestre, passava pela França em Champagne. Então, assim, vou colocar uma foto aqui. São as principais rotas ali no século XIV. Então, essa área em coral, né, uma cor ali meio alaranjada, meio rosa, é a área comercial de Champagne. Esses pontinhos Nossa, essas crianças, meu Deus. Esses pontinhos em roxo são as feiras, locais onde aconteciam feiras medievais. As linhas em vermelho são as rotas marítimas e as linhas em verde são as rotas terrestres. Então, acima ali de Champagne vai estar Flandres, né? A Constantinopla ali bem à direita, ali perto do Mar Negro, né? Bom, as feiras medievais, elas, no primeiro momento, elas vão ser sazonais, né? E depois elas vão ser constantes. Elas começam aos poucos e depois elas vão ficando cada vez mais constantes. Até o ponto que vai ter bastante feira, assim, num tempo muito curto. Mas, primeiro elas vão ser sazonais. Ou seja, elas vão se dar entre uma estação do ano e outra, né? Uma no inverno, outra no outono, outra na primavera, outra no verão. E uma característica muito forte são as moedas e as atividades bancárias, né? Aqui serão retomadas as atividades monetárias e ganharão força as atividades bancárias. Então, vai nascer uma profissão que antes não existia, né? Que profissão que é essa? Vai ser a profissão dos banqueiros. Não vai ter muito banqueiro assim judeu. Vão haver sim banqueiros cristãos, porém a igreja ela condenava muito o acúmulo de riquezas, né? Então vai sobrar mais para os judeus, por exemplo, serem banqueiros. E não só, né? Mas isso gerou muito preconceito também aos judeus na literatura, por exemplo, e historicamente com preconceitos muito infundados, né? Injustificáveis. Então vamos supor que eu sou um grande comerciante e eu tô com muita moeda na minha casa e eu preciso sair para fazer comércio, mas eu não quero sair de casa porque eu tô com medo de que alguém roube minha casa. Mas eu preciso sair para fazer comércio. E vão surgir banqueiros que vão falar assim: olha, eu vou guardar, se você quiser, eu guardo o seu dinheiro para você. Você assina esse documento e depois é só chegar com o documento
que você pode resgatar seu dinheiro novamente. Aí o cara vai pensar, não, mas e se você for roubado? Como é que eu fico? Aí ele vai assim, não se preocupe, mesmo se eu for roubado, esse documento aqui comprova que esse dinheiro é seu. E mesmo se eu não tiver o dinheiro, eu vou ter que te pagar de qualquer forma. Então tudo bem. Eles vão começar a guardar dinheiro com os banqueiros. Mas banqueiro que guarda dinheiro dos outros fica rico? Não fica, né? Porque o dinheiro não é dele. Mas o banqueiro ele estava percebendo que as pessoas, quando colocavam grandes quantidades de moedas nos bancos, cada mês elas pegavam um pouquinho, mas elas nunca pegavam tudo de uma vez. Geralmente não faziam isso. E ficava aquele dinheiro sobrando, aquele dinheiro inutilizável, né? Então eles pensaram, olha, eu vou pegar esse dinheiro e vou emprestar para as pessoas que estão precisando de dinheiro. Então o banqueiro ele começa a emprestar dinheiro. Só que quando a pessoa tem que pagar o banco de volta, ela vai pagar com juros. Isso vai enriquecer muito os banqueiros. E se você for parcelar, você vai ter que pagar mais juros ainda. É o que acontece até hoje, né? Então, isso vai gerar um grande enriquecimento dos banqueiros, né? Então, especula-se que a origem dessas atividades bancárias tenham se dado ali na antiguidade, bem na antiguidade mesmo, com os fenícios. Porém, na questão da Idade Média, surge ali a atividade bancária, né? Eles vão pesar as moedas de ouro, vão pesar as moedas de prata, vão avaliar a autenticidade dessas moedas em troca das comissões. Isso também eles vão ganhar dinheiro com isso. Até para guardar, né, vai ter algum juro em cima disso, né? Nossa, eu vou fechar aqui. Então, com o tempo, os banqueiros eles vão começar a realizar depósitos dos comerciantes que vão receber em troca um certificado. E assim os banqueiros, percebendo que os comerciantes, os mercadores, geralmente não vão pegar todas as moedas de uma vez, eles vão fazer empréstimos com cobranças de juros, né? E vai também acontecer o chamado câmbio. O que é câmbio? É a troca de moedas pelos bancos, né? Eu estou precisando de um tipo determinado de moeda e eu vou lá com outro tipo de moeda e faço a troca. Hoje em dia, por exemplo, eu quero trocar euro por dólar, por exemplo. Então, essas atividades bancárias ajudaram muito para que o comércio e a economia se desenvolvesse na Europa naquela época. Os banqueiros, então, eles vão se enriquecendo cada vez mais e serão condenados pela igreja na questão dos juros, né? Porque a igreja, ela lucrava muito com o feudalismo, né? Ela que recebia o dízimo, ela que se enriquecia, né? Ela era a grande senhora feudal da Europa. E agora ela vai perdendo espaço, né? E aí outras pessoas vão enriquecendo que não e essa pessoa não é ela. Por conta da condenação da igreja e sua dor de cotovelo, né? Os banqueiros cristãos eles vão perder força e vão tomar força, por exemplo, como eu falei, os banqueiros judeus. Eu vou colocar aqui algumas imagens
de moedas da época. E quem quiser observar por mais tempo, pausa o vídeo aí, tá bom? Vai ocorrer então um imenso aumento das cidades, né? Vão surgir locais onde as feiras acontecem, e muitas feiras medievais vão acontecer nas proximidades das muralhas, né? As muralhas não cercavam o feudo inteiro. Geralmente as muralhas cercavam só o castelo do senhor feudal. E as feiras vão se dar ali nas muralhas daquele castelo, geralmente, né? Já que é um local que circula muitas pessoas, que tem maior poder econômico, né, nobres, e vão surgir então nessas áreas cidades, fortalezas, que vão ser chamados de burgos. Nossa. Tem que deixar as crianças brincarem também, né? Essa barulheira. Então essas cidades, essas fortalezas vão ser chamadas de burgos, e dará a origem do nome burguesia, né? A classe burguesa dos grandes comerciantes, que vai viver não mais da sua produção, mas da circulação daquilo que é produzido, né? A circulação no sentido econômico, né? De compra e venda. Então as cidades vão surgir numa área que é pertencente a um senhor feudal, né? E os burgueses, então, eles estavam muito cansados de pagar uma infinidade de tributos e obrigações para o senhor feudal. Isso estava empacando a economia na visão dos burgueses. Então eles vão buscar a autonomia das suas cidades e planejar colocar esse senhor feudal para fora, né? Nessa busca por economia vão haver dois tipos de cidades: as cidades francas e as cidades comunais. Eu vou colocar uma imagem aqui. Então nessa imagem que eu coloquei, por exemplo, que eu estou procurando a imagem ainda, mas no momento que eu for ter colocado no vídeo, a imagem já vai estar aqui, né? Então vamos lá. Uma imagem bem simples, vamos supor assim: antes, cada pedacinho desse aqui, à esquerda, é um feudo, né? Cada região é um feudo. Então, vamos supor que esse homenzinho de cima, que é um burguês, um comerciante, ele quer fazer comércio com esse comerciante aqui embaixo. E cada vez que ele passar, para ele chegar até o outro homem, ele tem que passar por muitas linhas, que na realidade vão ser fronteiras de um feudo para outro. E cada feudo é um senhor feudal diferente. Então, toda vez que ele passa uma linha,
ele tem que pagar uma espécie de pedágio, né? E cada feudo que ele passa, ele tem que pagar um tributo, tem que pagar uns juros. E se isso aí já está para ele empacando a economia. E vamos supor que ele chegou naquele local, pagou aquele tanto de taxa. O comerciante que está lá embaixo, antes do outro chegar, ele fazia comércio só com o pessoal daquele feudo ali. E mesmo assim ele tinha que pagar tributos e juros para o senhor feudal. Então isso, na concepção dos burgueses, estava empacando a economia. Então o que eles vão fazer? Eles vão juntar forças para financiar um exército. Eles vão juntar recursos econômicos para financiar um exército. E esse exército vai ser dado para uma figura de um rei, né? E esse rei, com a ajuda da burguesia, patrocinado pela burguesia, o seu exército, o rei e seu exército, eles vão lutar com esses senhores feudais para que aconteça, então, a unificação desses feudos, igual está aqui depois à direita, né? Um único território para um único rei. Sem essas fronteiras, sem essas taxações, eles poderiam circular melhor e, pagando menos, haveria o desenvolvimento da economia e maior lucro para eles, né? O que não quer dizer que não houve desigualdade social, né? Houve forte desigualdade social e falta de políticas públicas também naquela época. Bom, então eu falei que ia se dividir em dois tipos de cidades. As cidades francas e as cidades comunais. As cidades francas, elas vão ser aquele tipo de cidade que o senhor feudal, quando chegou o rei com seu exército para tomar aquele local, o senhor feudal, ele foi solícito. Ele aceitou pacificamente a situação e fez um acordo com aquele rei para que ele não saísse prejudicado na hora de dar essas terras ao rei. Então, por isso que vai ter uma expressão franquia, né? Por isso cidades francas. Vão ser acordos financeiros entre o senhor feudal ali e o rei, né? Eles vão ter suas franquias ali. Então, o senhor feudal ele não sai tão prejudicado assim quanto nas cidades comunais, porque nas cidades comunais o rei com o seu exército ele vai conquistar as terras que são dos senhores feudais por meio da guerra, por meio da luta armada, porque os senhores feudais eles não vão aceitar perder as suas terras, né? Perder o domínio das suas terras. Aí vão se tornar cidades comunais. Aqui está um exemplo de uma cidade. Muito bonita a imagem, né? Então, uma outra característica muito forte que vai se desenvolver no renascimento comercial e urbano do século XI até o século XIII, nesse contexto, vai ser o artesanato, né? Os artesãos vão surgir com muita força nesse período, né? O trabalho ele ganha força e vai extrapolar os limites de um feudo, né? Graças também à possibilidade de negociar os seus produtos nas feiras. Então eles vão viajar, os artesãos que fazem os seus produtos, eles vão viajar para vender os seus produtos. Então vai ter um destaque ali para o mestre artesão, que é dono da sua própria oficina, tem as suas próprias ferramentas, busca a matéria-prima da natureza para construir os seus produtos, né? E ele vai ter ali a figura de um aprendiz, que vai aprender com ele, e do jornaleiro.
O que é o jornaleiro? Aquele que vende jornal, gente? Não. O jornaleiro é aquele que trabalha por jornada de trabalho. Então, você vai trabalhar para mim 4 horas e vai ganhar isso. Ele vai trabalhar por jornada de trabalho, ele é um jornaleiro, né? E com os artesãos em força, vão acontecer as chamadas corporações de ofício. Ofício é um trabalho, né? Então, essas corporações, essas associações de artesãos, chamadas corporações de ofício, vai ser a união desses artesãos para controlar a quantidade e a qualidade do que está sendo produzido. Porque, vamos pensar assim, Corporação dos Sapateiros da cidade X. Aí os sapateiros vão se juntar e vão falar assim: olha, para a gente não sofrer com a concorrência, para a gente não sofrer um concorrendo com o outro, um com preço mais alto, outro com preço mais baixo, um com qualidade mais alta, um com qualidade mais baixa, vamos fazer assim: a gente estipula um preço, todos nós da Associação dos Sapateiros, a gente mantém o preço nessa faixa e a gente mantém uma média também da qualidade desse produto, né? Então, para defender os artesãos, eles se unem naquela região para se defender da concorrência de outras localidades, né? Então, às vezes, essas corporações elas vão ter um papel assistencialista também para com seus membros. Por exemplo, se algum dos membros das corporações, se algum sapateiro da corporação dos sapateiros estiver passando necessidade, vai ter algum apoio financeiro para ele, por exemplo. Mas ele também tem que contribuir com a corporação quando ele tiver condição, né? E cada corporação vai ter o seu santo padroeiro, né? A corporação dos sapateiros, por exemplo, que só produzia sapatos, se unirá com artesanatos parecidos, né? Mas e vai ter seu santo padroeiro. Não vai ter tipo assim, a associação do sapateiro é só o São Lázaro. Não, depende da associação, né? Além das associações de artesãos, vai ter as associações também dos comerciantes. E eles também vão fazer isso, de estipular um preço, de estipular uma qualidade e evitar a concorrência da outra, para se defender da concorrência de outras regiões, né? Então, assim, não vai ter escapatória, por exemplo. Alguém vai querer comprar um produto, será que o dali é mais barato? Sempre vai estar meio que na média ali. É igual hoje a gente quer comprar arroz no supermercado, às vezes vai no outro supermercado está mais barato, no outro está um pouquinho mais caro, mas nunca vai ter uma diferença muito gritante ali, né? Vão ter também as chamadas guildas ou ransas, que vão ser associações de cidades, cidades mercantis, ou seja, cidades de comércio, né? Então essas associações de cidades, elas vão se unir para controlar o comércio de uma determinada área, para ter monopólio, para ter domínio do comércio naquela região. As cidades vão começar a se unir também. Exemplo é a chamada Liga Hanseática. Essa Liga Hanseática, ANSAS, né, reunir as cidades mercantis no norte da Alemanha, com sede em Lübeck. E haverá nesse período também uma outra característica, que é um grande renascimento da cultura, né? A cultura, ela estava, não que ela não existiu, porque ela também foi forte, mas ela estava num período sombrio ali no feudalismo, né? Então vai ter um renascimento muito forte da cultura, que também vai ser muito importante para o desenvolvimento da cultura na época e posteriormente também, para a chegada ali da Idade Moderna, posteriormente, né? Bem posteriormente. Então é isso.